Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio. Salve, salve, salve! Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Games RS, produção da AD Jogos. Sou Lucas Figueiredo, sou Sound Designer, Project Manager na Radioativa Game Sounds. E estamos aqui, mais uma vez, seguindo a nossa jornada, para contar um pouco do que é o mercado de jogos do Rio Grande do Sul e como ele se constituiu até a criação da AD Jogos. Lembrando, a AD Jogos, Associação dos Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio Grande do Sul. O podcast Game RS é uma parceria da AD Jogos, junto com o Cluster Games RS, e todo um ecossistema de produção de pesquisa e de pesquisa sobre jogos. Nos sigam sempre nas nossas redes sociais, @ADJogos, Cluster Games RS, Fapergs, Famecos PUC e Estúdio ProHub. Então, hoje a gente vai ter um papo bem legal aqui com o Augusto Biloff. Ele é diretor e idealizador do Espaço Informática e da Invent4. Começou a primeira empresa ainda nos anos 90, em Santa Cruz do Sul, e lançou um dos primeiros jogos gaúchos. Os primeiros? Talvez primeiro? Enfim, vamos dar uma conversada hoje. O FPS Hades 2, lá no ano de 2000. Então, por favor, muito bem-vindo. Te apresenta e vamos dar uma conversada sobre o que te motivou nessa empreitada. Claro. Primeiro, agradecer o convite. E sempre um prazer falar aí sobre jogos, né, e sobre toda essa caminhada, né, para a gente chegar aqui hoje, né. Uma pequena correção, é Venâncio Aires, né, que é do lado de Santa Cruz do Sul, mas está tudo certo. Perdão. A galera lá é parceira também, né. Bom, eu sou formado em Ciências da Computação, né, me formei em 98 e o trabalho de conclusão de curso sempre teve tema aberto, né, de uma maneira geral. E lá é mais ou menos o que eu definia, cara. Tudo bem, toda a linha da ciência da computação é fazer sistemas, né, controles, mas não é bem isso que eu queria, né? Eu queria a parte mais criativa. E daí eu sugeri, então, cara, quero fazer um jogo como trabalho de conclusão. E legal que já começa por aí, né? O professor orientador que a gente tinha escolhido, ele falou, não, cara, jogo não é da minha área, não vai dar certo. E, resumidamente, a gente trocou de orientador para um que abraçasse conosco aquela ideia, né? E a gente criou um primeiro joguinho, um protótipo, como conclusão de curso, né? Da computação. E, cara, até como incentivo, talvez, os professores deram nota 10 e, cara, segue em frente, né? E daí foi isso que a gente acabou fazendo, né? Então, era 99, 2000, a gente estava criando já o nosso primeiro jogo, mirando o mercado, né? Mirando a publicação para a gente se apresentar, para realmente conquistar um pedaço, um espaço nesse mercado aí. Tá, deixa eu te perguntar o que te motivou a querer ir para a área da programação, da ciência da computação. Acho que meu pai, cara. Meu pai, a gente viveu com computadores, assim, desde o começo, sabe? TK-82, TK-90X, tinha computadores em tudo que é lado. E a gente já jogava, né, com aqueles pixels que tinha que dar a imaginação para ver que era um avião ou que era um monstro, era um conjunto de pixels gigantes. Mas a gente já se divertia com aquilo, né? Então, também não peguei o Pong, né, mas sou da geração Atari, né, que da mesma forma, gráficos simples, mas fascinantes, assim, ou experiências fascinantes, né? Então, claro, a técnica, trabalhar com jogos sem isso, né? Tem a técnica e a criatividade, né? Então, quando eu percebi, cara, essa informação que eu estou tendo com curso, etc., posso aliar com a criatividade e partir para esse mundo dos jogos aí. E daí, cara, que eu me senti mais feliz. Eu pensei, pô, ainda bem, não vou estar fazendo sistema de locadora, de sei lá do que é. Vou estar fazendo coisas divertidas aí, contando histórias, né? Trabalhando com jogos, coisa boa. Trabalhando.
Tá, e... Bom, tu é um cara que tá... o objetivo principal desse podcast é justamente traçar um pouco dessa linha histórica até o momento que a gente está mais ou menos situado agora, né? E tu é um cara que está desde o início nisso, tá? Chegou aqui quando era tudo mato e ajudou muito a capinar Claro. esse mercado aqui. O que tu via como maior dificuldade, assim, como um desenvolvedor de jogos naquela época, assim? Cara, era tudo bastante diferente, né? Não tinha tantos programas, né? A gente usa programas, né, específicos para fazer os jogos, obviamente, né? E não tinha isso, né? A própria internet era outra coisa, não é nem parecido com o que é hoje, né? Então era tudo meio complicado, né? Eu comentei de um professor que não queria nem se envolver para não se comprometer, mas, cara, a gente tem que ir atrás, né? Do que a gente está afim e encarar os riscos, né? E os desafios, né? E foi assim, cara, batendo porta em porta, mandando e-mail para lá, apresentando. E, cara, felizmente deu certo, né? A gente conseguiu fazer um primeiro jogo e conseguiu a publicação dele, né? Então, a gente sempre pensou, fez com muito carinho, né? Então, alguns perguntam, qual é o melhor jogo? Cara, o primeiro que a gente fez, o Hades 2, tá entre os melhores. Ele foi feito em 2 anos, a gente caprichou em tudo. Sabe, a galera nova saindo da faculdade, tudo documentado, planejado, manual, caixinha. A gente fez tudo, cara. Que para nós era o cartão de visitas, era a coisa que a gente apresentava, dizendo, a gente faz jogos, ó, tá aqui o nosso jogo, ó. E a gente vai seguir fazendo isso, né? E até eu acho que puxando esse gancho, também tem algumas coisas que eram mais fáceis na época, né? Como a gente estava conversando um pouco nos bastidores, como tudo era muito novidade, a publicidade da coisa também era um pouco mais... Sim. Quando a gente fez os primeiros jogos, ou especificamente o primeiro, a gente conseguiu mídia, né? E até procurou isso, né? Dizendo, cara, a gente está fazendo um jogo brasileiro. E daí tinha essa abertura, jogo feito no Brasil, né? Isso, meados de 2000, 2001, por ali, né? E então a gente conseguiu, realmente, cara, sair no jornal, TV, e era assunto, realmente. Era uma novidade, era uma coisa um pouco diferente, né? Até para explicar para quem me perguntasse, o que tu faz? Eu faço jogos. Como assim, né? Hoje já não é tão incomum, vamos dizer, né? Mas naquela época, realmente, era uma inovação também, de alguma maneira, né? Tá. E vamos traçar um pouco do histórico, né? Porque isso tudo surgiu, projeto de faculdade, conclusão de curso, e vem a Espaço Informática. Isso. Tá? O que tu pode nos contar da Espaço Informática, assim, falar um pouquinho da história dela? Isso. A Espaço Informática era uma empresa familiar, né, do meu pai, né? Que a gente vendia computadores, cursos de informática, então era mais a parte... Eu até ia te perguntar em algum momento por que o nome Espaço Informática, que parece tanto mais uma loja de de produtos de informática do que uma desenvolvedora em si. Não, ela nasceu assim, né? Ela era uma loja de informática, também o primeiro curso de informática de Venâncio Aires, né? Tipo, era tudo novidade. PC XT, aquelas lindezas, né? Com tela verde. E então estava inserido nesse meio, né? Mas não fazia jogos propriamente, né? Meu pai até desenvolvia softwares, né? De controles, de algumas coisas. Mas então eu trabalhei na Espaço, dei aula também de informática, de Windows, essas coisas assim, né? Excel, sei lá o que mais. E enquanto fazia a universidade, né? Então a gente acabou encampando ou mantendo o nome, né? Pelo Espaço Informática, que começou a fazer jogos, então, a partir de 98. E a gente manteve, né? Manteve a marca, manteve o nome. Só que é um nome que tem C cedilha, né? Que é um caractere que nem... que os Complicado gringos não entendem tanto, né, velho? Mas tudo bem, era até um charme, assim, que a gente... Estamos lá, né? Somos brazuca mesmo, cara. Estamos aí, né? Que massa isso. Tá, e quais projetos vocês desenvolveram na Espaço? Me conta um pouco deles. Claro, assim. claro. Então, a gente sabia que querer fazer jogos é uma coisa, mas para a gente conquistar algum espaço, tinha que mostrar serviço, né? Dei bastante aula também e dizia, cara, se tu disser que tu é cantor, a primeira coisa que o cara vai dizer é, canta aí então, deixa eu ver, né? E dizer que faz jogos, então, cara, que jogo tu fez? Mostra aí.
Então, a gente acabou, depois da universidade, a gente acabou embarcando em 2 anos, praticamente, para fechar esse primeiro produto, né? Com todas as características, com todo o conteúdo necessário para dizer, cara, isso é um jogo profissional, né? E esse jogo a gente pegou, enviou para todas as editoras do Brasil, na época, né? Os jogos eram distribuídos em caixinha, né? Retail, né, velho? A gente tinha que ir nas lojas para comprar, não tinha internet. Assim, ó, tem uma... Provavelmente não. Tem uma galera que vai estar ouvindo nosso papo que dificilmente pegou essa época em que jogos eram muito mais... Uma obra muito mais completa, porque tu ainda tinha essa coisa do físico, da caixinha, do encarte, as edições especiais. E, cara, isso é... É impensável baixar 200 mega naquela época por internet, cara. Partia daí. Então, eu tinha que comprar o CD-ROM mesmo, né? Comprar o produto, né? Pegava ele de maneira física, né? E era o transporte da mídia, né? Era outra época, né? E tu imagina assim, uma coleção tipo uma biblioteca da Steam, que, sei lá, é fácil tu bater mais de 200, 300 jogos ali. Tudo em caixinha bonitinha, coisa maravilhosa. Isso é legal. E falando, então, o primeiro projeto é esse, o Hades 2, que a gente usou para ser o nosso cartão de visitas, né? E, cara, deu certo, sabe? A gente teve um pouco de sorte de correr atrás também, né? Mas entre as empresas que faziam jogos naquela época, eram pouquíssimas, né? Tinha um pessoal de São Paulo, daí não tem a ver com o Rio Grande do Sul, mas citando só, o pessoal fez um Incidente em Varginha, que era um jogo também da época, e me comuniquei com eles, né? E o cara, sim, já estou indo para a Europa, na feira lá, se tu me autorizar, eu levo teu jogo junto para mostrar. Deu, pô, tudo que eu quero, né, meu? Já era. E, pô, cara, então o primeiro jogo que a gente fez, a gente conseguiu contatos e contratos internacionais, além da publicação no Brasil, cara. Então, saí com tudo, assim. A gente distribuiu ele no Brasil de 2 formas diferentes, né? A gente fechou um contrato com uma revista, né? Naquele tempo, também o pessoal não conhece, mas era uma das maneiras, né? As revistas chegavam em todas as bancas do Brasil e levavam jogos, né? Além da informação, vinham com um CDzinho encartado. Pô, muito jogo eu conheci no PC Gamer, com um joguinho, com um CD ali, com 58 demos diferentes. Exato, cara. Uma fasezinha ali só para tu... Muita coisa eu conhecia assim. E o nosso jogo saiu na CD Expert, né? CD Expert. Primeiro jogo, cara, uma tiragem de 50 mil cópias em todas as bancas do Brasil. Então, fenomenal, assim, né, cara? Começaram com tudo. Muito legal. E além disso, que não eram contratos exclusivos, né? Então a gente fechou mais alguns contratos e o jogo em caixinha, cara, em Carrefour, coisas assim. Então, tipo, 2 anos de profissão, já estava, tô onde eu quero estar, meu. Já conquistei uma boa parte do que eu queria, né? Tipo, quero meu jogo distribuído, que as pessoas joguem por toda parte, né? E a gente conseguiu isso, cara. E pela qualidade que a gente apresentou no primeiro jogo, que eu falei que foi feito com muito carinho, muito trabalho mesmo, né? Nos abriu portas aí para fazer outros projetos, né? Daí apareceram projetos sobre encomenda. Então, esse primeiro autoral nosso completamente, né? Uhum. Mas os outros já vinham com uma definição. Queremos um jogo disso, um jogo daquilo. A gente preparava um plano, então, desenvolvimento sobre encomenda, né? Um projeto encomendado para fazer um jogo. E a gente trabalhou muito com isso também, então fez diversos jogos, alguns que tiveram uma repercussão um pouco maior no exterior, né? O detalhe é esse, né? Muitos saíram no exterior e não saíram no Brasil, cara, para te ter ideia, né, cara, dessa época aí. Mas a gente fez os jogos de criação de cavalos e tal, com um parceiro da Alemanha lá, eles aí foram bem sucedidos e, cara, jogos diversos, né? Já fiz jogo de quase tudo que tu pode imaginar, esporte, corrida, tudo mais. O XDeal, External Development, ele te permite isso, assim, tu faz tá fazendo de tudo um pouco em de vários estilos diferentes. E até então, vamos falar um pouco dessa ida para o mercado europeu, né? Isso, vocês acabaram desbravando muito a Alemanha, né? A gente achou, o primeiro parceiro nosso era uma empresa da Inglaterra, que nos conseguiu alguns projetos, a gente trabalhou alguns anos com eles, né? E, claro, tem uma pessoa fundamental também na nossa história, que é o Joachim, né? O Joaquim, que é um alemão mesmo, casado com uma brasileira,
que nos agenciou por muitos anos também, né? Então, era um representante na Europa, prospectando contratos e projetos, né? Que trabalhou com várias empresas nacionais, ou as que tinham naquela época, né? Sim. Uma meia dúzia lá, umas 10, sei lá. E ali também, ainda como espaço informática, né? A gente foi até 2008 sustentando essa marca, né? A gente fez diversos trabalhos aí, a maioria deles para clientes, né? Para empresas do exterior, né? Perfeito. E eu acho maravilhoso o nome o nome dessa publisher da Do cara Alemanha. lá, com certeza. Porque tu para pensar assim, pô, uma publisher alemã, um cara na Alemanha, assim, vai ter um nome alemão ou internacional? Caipirinha? Caipirinha Games, cara. Tinha que ter a brasilidade, tinha que estar ali no meio, né? Ele era casado com uma brasileira. Isso, ele é casado com uma brasileira, falava português também, o que facilitava, né? Eu comentei com ele sobre o nome também, achava estranho, mas no final cara, quer saber? Realmente ele queria trazer isso, Brasil, entendeu? Era Ótimo. o Brasil para o mercado internacional, né? E convenhamos, fica muito mais fácil tu desbravar esse mercado tendo alguém de lá mesmo, Com né? certeza. Não, com certeza. A gente não ia fechar... Seria bem mais difícil fechar negócios com uma empresa da Alemanha ou um publicador, sei lá, de qualquer parte da Europa, sem algum tipo de representante lá, né? Então, o papel dele também é fundamental assim, na nossa história e, com certeza, na história de outras empresas aí do Brasil. Eu até ia te perguntar, lá mais para o início do papo ali, sobre essa questão, assim, tipo, Venâncio Aires, como é que era de desenvolver jogo em Venâncio Aires, sabe? Porque tu vai parar para pensar, assim, no início do desenvolvimento de jogos no Brasil, tu vai pensar primeiro, assim, São Paulo, tu vai pensar nos grandes centros, do centro no sudoeste, no sudeste, no centro do país. E se tu vai pensar mais para o sul, tu vai pensar nas capitais, Curitiba, Porto Alegre. Minimamente Porto Alegre, né? Exatamente, tá? E como era o cara de Venâncio Aires fazendo jogo, assim? Cara, tranquilo, tanto faz, né? Hoje a gente sabe, né, que dá para fazer, né, a profissão de desenvolvedor, o cara pode estar em qualquer lugar do mundo, né, desde que tenha energia elétrica e Uma conexão com a uma internet. conexão com a internet. E a gente tinha isso lá já em 2001, né? Então não fazia diferença, mas sim, sempre causou algum espanto, cara. Pô, os caras lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que tinha na época talvez 50 mil habitantes. Tanto faz, cara. A gente poderia estar em qualquer lugar. Claro que se estivessem, talvez, em grandes centros, talvez algumas coisas fossem mais fáceis, né? Mas não tem problema, cara. Tem pessoa criativa e pessoa capacitada em qualquer lugar do mundo, aí, em qualquer lugar. As pessoas que se esforçam enfim, que vão atrás, né? E até muita gente também que vai estar nos acompanhando vê muito o caminho de produção de jogos como se tu tivesse que produzir o seu próprio jogo, a sua própria ideia, tu mentaliza isso desde o início. Isso é o sonho de muitos devs, mas também tu tem esse outro mercado do external development. Qual era a principal... O que tu via como principal diferença, assim, do... Tipo, tô tocando o meu projeto ou tô tocando um projeto de que já chegou pronto para mim, a concepção dele? Então, o que dá mais gosto mesmo é criar as próprias ideias, fazer os próprios jogos, né? Então, partir de ideias próprias, né? Mas o mais seguro é fazer projetos sobre encomenda, né? Pode, talvez, dar menos ou mais dinheiro, mas tu sabe que se tu desenvolver aquele plano, já está marcado lá que tu vai receber X dólares por mês ou X dólares até o final do projeto, entregando corretamente, né, o que foi proposto, né? Então, na nossa história, a gente fez bastante isso, né? O primeiro, independente, a gente tinha que se apresentar. Depois, a gente pegou uma série de projetos pagos, né? Alguns com mais liberdade, outros com menos liberdade, né? Porque, às vezes, eles chegavam a nos lançar ideia só. Cara, eu quero um jogo para o Natal. Então, desenvolvam aí, nos mostrem um plano, beleza. Em alguns outros casos, vinha o game design completo, linha por linha, que tu tinha que seguir à risca, não saia do que está escrito aqui, não saia desse roteiro, né?
E é trabalho, né, cara? Mas não dá o mesmo gosto e a liberdade criativa que é inerente, né, à nossa área, né? Não, Sim. tem que trabalhar com criatividade, né? Não, enfim. Sempre que nos sobrava, então, fazer alguns projetos contratados, juntava alguma grana e investia de novo em projetos autorais, né? Projetos Que são autorais. mais arriscados, né? Não tem nenhuma segurança de que vão funcionar, ninguém vai te pagar pelas metas por concluir o projeto, né? Tu tem que... É uma aposta, né? Sim. Hoje a gente está desfalcado do nosso outro host aqui, Paz e Coração, mas e ele é um cara que tem muitas datas na cabeça, linhas do tempo. Eu já não tenho tanto essas linhas do tempo na cabeça, então eu vou te fazer algumas perguntas Cara, mais de construção de linha do tempo. tá. Ah, vocês vêm com a Espaço Informática, em algum momento ela se transforma. Sim, Passa a ser a Em24. isso. Tá. Nessa construção de linha do tempo, em que momento chega tu como professor? Acho que, cara, é que eu não sou muito bom de datas também, cara, mas... Os Deus vão, mas, sei lá, eu acho que era 2008, como quando eu comecei se eu não me engano, é 2008, na Unicinos, da aula E na já era em 24 ou ainda era espaço? Eu acho que estava bem na transição, acho que são meio coincidentes as datas ali, mas eu também não sou o cara Então da linha do tempo, não. vamos condensar todo o papo nessa. O que levou a mudança da espaço para Em24? Cara, uma reformulação mesmo, né? Como eu falei, a empresa, a Espaço Informática, era uma empresa familiar, né? Os sócios eram meu pai, sei lá, minha mãe. E a ideia foi reformular, cara. Tanto criar um nome mais internacional, uma marca nova. E era um momento novo, né, cara? É um momento onde começou a distribuição, onde a internet cresceu, né? Avançou e começou a distribuição online, né? Então, começou a cair os jogos em caixinha, um modelo que a gente tinha antes e se sustentou há muito tempo naquilo, né? E, cara, é meio rebranding, assim, né? Intencional que foi feito nesse momento aí. O, teve essa mudança e o que mudou na estruturação dos jogos que vocês faziam, o que evoluiu ou mudou dentro da Em24, dentro do modelo de vocês de trabalho? Eu acho que estruturalmente isso não mudou tanto. Tá? É mais realmente uma criação de uma nova marca, uma empresa que não tivesse ligado com cursos ou vendas, né? E a Espaço já quase que não existia mais nesse modelo da loja, né? Que antigamente existia, né? Mas a gente continua fazendo quase tudo da mesma forma, né? Só a diferença daí, o primeiro jogo pela Em24, né? Foi o Bad Hats, né? Que a gente conseguiu colocar ele no Steam, né? E aí a mudança total, né? Aí vem o ponto que eu tava querendo chegar. Assim, vocês são uma empresa que vocês estavam, tanto quando tudo era mato, estava ali, tudo precisando ser construído, o mercado, e vocês também estão ali com youtubers estourando. O que isso representou para vocês, assim? Cara, como é que foi essa... Conta um pouco dessa história Cara, mudança completa, né? O Bad Hats, ele foi lançado em 2009 nesse Steam, né? E, cara, óbvio, qualquer coisa que aparece nesse Steam tem algumas vendas ali. Mas chegou um certo momento que deu uma explosão de vendas incrível e pela descoberta, né, de youtubers do jogo, né? Que para nós era fora do padrão. E a curva de vendas, curva de acessos e coisas assim, mudou completamente, né? E não contratado, foi orgânico, né? O cara pegou nosso jogo lá, um youtuber famoso primeiro, e sentou o pau no jogo, né? Mas riu a full, né, cara? Porque o cara vai jogando ali, tu vê que o cara tá se divertindo, né? E criticando, mas tudo certo, né? E, sei lá, em poucos meses, acho que chegou em 1 milhão de views, né? E, cara,
sei lá, 10% de conversão no mínimo Sim. a partir do vídeo do cara, né? E por ser um jogo polêmico e cômico também, né? Vários outros youtubers pegaram e abraçaram ele e fizeram vídeos. Tem vídeos incríveis, cara. E isso alavancou 100%, né? E de forma orgânica, né? O que é mais legal, né? A gente não pagou nenhum youtuber, né? Sei que isso é um recurso possível também, mas foi tudo orgânico e fundamental para a nossa história, assim, essa descoberta social e esses vídeos, né? E como é que foi a reação de vocês? Porque é isso, né? Pô, tu desenvolve um produto. Eu sou músico, então Claro. eu tenho uma noção que às vezes a arte que tu está fazendo, e jogo é arte, é isso aí mesmo, ela não cai no gosto de todo mundo, né? E como é que vocês receberam isso assim, tipo, pô, o cara tava sentando pau na Sim. coisa e tal, só que era uma publicidade uma exposição muito legal. E mesmo isso, assim, a pessoa... tá falando mal, mas tem uma galera que tá lá, tá indo na onda e tá, tipo, Claro. tá se divertindo, tá, sabe? Com certeza. Se lixando pra opinião do cara que tá dando pau no negócio, mas estão se divertindo. Como é que foi a reação de vocês em relação a isso? Muito tranquilo, cara. Os haters, né? Tem qualquer obra que o cara fizer, qualquer jogo, vai ter gente que não gosta e tá tudo certo, cara. Tem música que eu não gosto, tem jogos que eu não gosto, seriados, e tá tudo bem, cara, né? Então, o importante é o resultado, assim. E como eu te falei, né? Uma coisa certa dos vídeos que tem sobre o Bad Hats é tu percebe que as pessoas estão se divertindo, cara, né? Pode ter crítica e, sei lá, que não compare um jogo indie com um AAA, né? Não, é diferente, né, cara? É um jogo feito entre 2, 3 pessoas com uma equipe milionária. Então, eu observei muito bem e feliz demais com o resultado, assim. E, cara, crítica, todos os jogos, até os jogos que a gente faz hoje, tem gente que não gosta, tem gente que gosta e é assim mesmo a vida, né, cara? E o principal é ninguém vai comprar o que não conhece, né, cara? Então, aquela máxima de que a propaganda é a alma do negócio, né? Cara, para te ter uma mínima chance de alguém acessar o teu jogo ou escutar a tua música, eles têm que saber que ela existe, né? E esse é o ponto, né? Então, o papel desses caras, desses youtubers lá que criticaram, que fizeram vídeos, é fundamental para que a gente chegasse em algum lugar com o jogo, né? É massa isso. E tá, tu falou, o primeiro projeto de vocês dentro da Event 4 foi o Bad Rats. Só que a Event 4 tem essa coisa, tipo, vocês faziam um simulador de construção de ponte, faziam shooter, sabe? De tudo um pouco, assim. Como é que a cabeça de um dev, tipo, para abordar tantas coisas, tantos estilos diferentes, porque tu vê muito dev hoje em dia que é extremamente nichado, faz aquilo, sabe? Tem o dev que só faz RPG, tem o dev que só faz shooter, tem o dev... Como é que é para vocês justamente ter essa criatividade e habilidade de conseguir fazer múltiplos estilos diferentes? Assim, tipo... Teve alguns, ainda com a Invent, teve alguns que foram contratados, né? Como essa ideia do jogo da ponte, que é um belo jogo também. Esse foi um com ideia externa, né? Contratado. Mas, originalmente, a minha ideia como empresa, como desenvolvedor, é, cara, fazer um pouco de tudo para dominar um processo, entendeu? Não ficar preso a um gênero, a um estilo. Não, cara, é realmente experimentar, né? E cada projeto diferente, o cara aprende coisas novas, né? Te abre ideias, né? Possibilidades. E, no fundo, é tudo programação, cara. É matemática e lógica, não foge disso, né? Pode ser um shooter, pode ser paciência, qualquer jogo é programação, no fundo, né? Tá, e voltando até nesse lance mais pro início da coisa, o que tu nota, assim, tanto no mercado quanto nas pessoas que compõem o mercado da época da Espaço para a época da Invent? Como é que tu percebe o mercado gaúcho de jogos? O mercado diz os consumidor? Ou não? Não, os próprios desenvolvedores mesmo, os players do mercado ali, sim, sabe? nesse sentido, claro. Cara, o mercado gaúcho as empresas aqui
tem mostrado, né, muita força, né, cara? Então, acho que desde o começo, né, não por acaso, né? Tipo, a Unicinos é o primeiro curso de jogos digitais do Brasil, né? Então, também já começa por aí. Hoje não sei quantos cursos tem, mas são vários, né, em universidades diferentes. Aqui na PUC tem também a pós, né? E isso ajuda, né, cara? Ajuda na criação de profissionais. Os resultados estão aí, né? Empresas conhecidas, empresas com jogos muito bem sucedidos, né? Então, cara, a gente é uma força no cenário nacional, sem dúvida, né? A gente estava lá na feira lá e, enfim, comentando com uma pessoa aleatória lá que o cara acaba conhecendo e o cara me falou, cara, eu acho que Rio Grande do Sul é o segundo maior polo depois de São Paulo, né? Eu não entrei na discussão, cara, mas vamos pensar assim... Senão depois vão dizer que a gente é muito bairrista. Nem somos, né? Nem somos, nada disso. Mas eu não entrei na discussão, mas eu, proporcionalmente, né, e com o que a gente alcançou, cara, é uma força, né, no desenvolvimento e eu estou falando, mas é só pegar resultados mesmo, empresas e produtos criados, é pungente, cara. E o que eu digo, sempre tem espaço para bons jogos, né, então muita coisa ainda vai ser criada e... Enfim, a gente um pouquinho de bairrismo aqui, mas a gente é foda, né, cara? É mesmo. Não, é louco. E um dos objetivos, eu não canso de falar isso, até às vezes pode ser meio repetitivo, mas um dos objetivos até desse podcast é justamente mostrar que se tem muito dessa... se essa qualidade hoje em dia está ainda sendo mais enaltecida, esse mercado está sendo ainda... as pessoas estão vendo um pouco mais que, poxa, se faz muita coisa no Rio Grande do Sul de jogos, isso não é de agora. E muita gente teve que estar lá peleando. Tu é uma dessas pessoas. A Espaço Informática é uma dessas empresas que peleou muito no início para que hoje o mercado tivesse tomando a proporção que está tomando, né? Deixa eu te... Até dentro dessa linha, como é que a tua percepção como professor, assim, tipo, pô, agora a gente estava conversando antes, tu tava na Gamescom, como é que é a tua percepção como professor também de ter ajudado a formar isso, não só com a empresa, mas intelectualmente também, passando conhecimento em cima disso? Eu trabalhei 16 anos como professor, né? Muito tempo na Unicinos, também dei aula na Uniriter, né? E até algum período dessa minha carreira eu não sobrava tempo para fazer os jogos, né? Sempre mexendo, mas não sobrava, né? E, cara, como professor é o seguinte, cara, toda turma, cara, tu tem talentos, cara, tu sempre percebe pessoas criativas, pessoas que vão para frente, sabe? E então tá assegurado, assim, eu sempre percebi isso que beleza, muita gente vai acabar indo para outras vertentes, né? Mas muita gente ali com capacidade, com vontade, né? Com brilho nos olhos para fazer jogo mesmo, cara. E dito e feito, né? A gente, na feira agora, eu encontro ex-alunos, hoje profissionais, cara, sorrindo com o sucesso do jogo deles, com os seus empregos. Cara, isso não tem preço, é muito legal, né? E a gente participa, né? Minimamente que seja, mas alguma coisa que falou, alguma coisa que mostrou. Então, cara, é um orgulho tremendo, assim, de ter participado também dessa história e, nesse sentido, aí, preparando, ajudando as pessoas a terem a qualificação para fazer jogos também, né? Maravilha, cara. E puxando o assado para nossa brasa aqui, claro, da AD Jogos, o que tu vê, assim, tipo, do papel da associação, da constituição da associação também na ajuda desse desenvolvimento do mercado? Assim, tipo... Cara, eu acho muito importante, né? Porque essa troca entre desenvolvedores, né? De apresentar parceiros ou possíveis parceiros, de ajudar com ideias ou com como seguir o caminho. Então, é fundamental essa ajuda, né? Entre as empresas, né, e entre as pessoas que trabalham nesse mesmo ramo, né. Então eu vejo, pelo menos a minha percepção, não tem uma concorrência, cara, é meio que todo mundo
com o mesmo fim, sabendo que vai ter espaço para todos, né? Então, pode ter como falei antes, mas falo mais uma vez, né? Sempre vai ter espaço para bons jogos, né? Então, eu não vou tirar o espaço de alguém se eu produzir um bom jogo. Todos eles vão encontrar o seu caminho, né? Se tiverem qualidade, né? Então, essas associações e essa ajuda entre empresas, ela é fundamental, às vezes, né? Principalmente para as que ainda não estão estabelecidas, que talvez nem saibam exatamente para quem oferecer seus jogos, ou onde procurar um investimento, uma parceria, né? Então, o papel é fundamental também para que fortaleça ainda mais, né, a nossa indústria aqui, enfim, a indústria nacional como um todo também. Massa. Agora a gente vai para um momento Marília Gabriela, praticamente, assim. Vamos lá. Tá, me diz uma coisa. Como desenvolvedor, como cara que está na correria do dia a dia, tu joga? Tu ainda joga? Tu tem tempo de jogar? Tu ainda tem tempo de curtir essa mídia também? Cara, eu jogo, mas não jogo tanto, cara. Eu gosto mais da vida real, cara. Sabe, se o cara passa o dia todo na frente do computador com alguma responsabilidade, assim, eu procuro a diversão fora, né, cara? Cara, o mundo virtual é incrível, né? Dá para dirigir carro, explodir um helicóptero, matar zumbi. Mas, cara, a experiência de, sei lá, tu jogar uma bola, pedalar, tomar um... Pô, isso aí não tem videogame que supere um karaokê de vez em quando também. Karaokê, tomar uma cervejinha, uma água, enfim. Mas deixa eu te perguntar, teve algum jogo na tua infância, né, que foi uma das coisas que te deu esse start, essa gana para querer ser desenvolvedor? Cara, muitos jogos. Eu joguei sempre tentando concluir eles, né? O cara, aquele jogo tem que chegar no final, né? Testar. Mas eu menciono, na época do Atari, talvez o que eu mais gostava era o Hero, né? Incrível a jogabilidade dele, com aquelas possibilidades que tinha no Atari, né? Sim. Com um botão. Super limitado. Eu e acho assim... esse jogo incrível, né? Mas tem vários outros, cara. Todos eles têm um pedacinho de inspiração, né? E era uma época que era difícil de conseguir jogos, né? A gente não tinha internet, né? Então, o que caía na minha mão, de alguma maneira, eu, cara, jogava por inteiro, até onde dava. Bom ou ruim, vamos ver o que esse jogo faz aí, né, cara? Eu gosto de dizer que eu tive uma sorte muito grande na minha vida, que a 4 quadras da minha casa tinha uma locadora. Então, quase todo fim de semana eu dava um jeito de jogar alguma coisa diferente, assim, porque era isso. Tu não tinha tanta eu ainda fui muito privilegiado nesse sentido, mas é uma época que é bem isso. Tu não tinha internet para tu baixar alguma coisa e tu, quero jogar uma coisa diferente, sabe? Eu falei da influência paterna, né? Mas meu pai lá com um TK 90X, sei lá, com esse dilema, né? Cara, onde é que eu vou conseguir programas? Que ele se mobilizou, botou na 0 hora, sei lá. Começou a reunir quem tinha isso aqui em Porto Alegre para trocar, cara. E as fitas cassete, velho. Um copiava os programas que o outro tinha, pirataria. Mas... não, já passou, faz mais de 30 anos. E era uma maneira, o cara, ele conseguiu fazer um networking de pessoas que tinham esse interesse em Porto Alegre naquela época, cara. É incrível, velho. É quase o mercado atual de troca de figurinha do álbum de Copa, assim, que a galera se junta do lado das bancas para ficar trocando. Isso, se tinha meia dúzia de pessoas em Porto Alegre que tinham aquele tipo de computador, eles estavam lá juntos. Importante isso. Ai, que massa, cara. E... até me fugiu, eu ia te fazer uma outra pergunta relacionada a isso. Tu tem alguma recomendação que tu deixa pra galera, assim, tipo... acho que esse jogo, e não pode ser tanto algum jogo do teu catálogo de vida, da Espaço ou da Invent, alguma recomendação ou que alguma coisa que tenha te marcado muito na vida? Não, eu não recomendaria nenhum especificamente, assim. Eu acho que a gente tem que só experimentar jogos diferentes, né?
E um pouco além disso, né, cara, mesmo que tu trabalhe com jogos, né, mas, cara, que séries que tu olha, que livros que tu lê, entendeu? O que tu faz, né? Eu ia te Não perguntar, é... a pergunta na sequência, então já engancha nisso, é Aham, assim, além da mídia jogo, é. alguma recomendação pra galera? É isso, cara, é viver, experimentar as coisas, né? Experimentar jogos, não só os jogos da moda, né? Ou, não ficar só no GTA, ou, cara, é dar uma olhada geral, né? Coisas diferentes, né? Mas a inspiração, ela não, é um conjunto de informações que tu meteu para dentro da tua cabeça, de experiências que tu viveu, né? Então, para fazer jogos ou qualquer outro trabalho criativo, tem que se perguntar sobre isso, né? Que tu faz além, né? Não estamos falando só de jogos, mas o que tu te interessa, o que tu lê, o que tu vê, com quem tu conversa, né? Experiências reais, Sim. é todo... Esse é o acúmulo de experiências que fazem. Exato, exatamente. Tá, vou te fazer uma outra pergunta, assim, que essa a grande pergunta. Pergunta de $1 bilhão. Como é que se sobrevive 25 anos fazendo jogo, cara? Cara, trabalhoso, né? Tem momentos bem difíceis, né? Claro que não é só flores, é a minha estrada, né? Como a estrada de qualquer um, né? Mas, sei lá, cara, eu nunca pensei em desistir, né? Nunca pensei em entrar em concurso público, mesmo que meu pai quisesse que eu fizesse isso durante muitos anos. Eu tenho uma visão, velho. Eu tenho uma visão. Eu vou chegar lá e já cheguei em alguns momentos e vou chegar de novo e é o que eu faço, cara. É uma estrada. Mas eu acho que um dos pontos importantes na nossa caminhada, especificamente, a gente nunca cresceu tanto, né, cara? Então, era grupo pequeno, sempre desenvolvedores, né? Então, 4, 5 pessoas, no máximo, né? Eu nunca quis transformar minha empresa numa fábrica de software, que cada um usa seu cubículozinho. Não. Cara, não é a minha visão. E nunca acabou se concretizando isso, né? Eu me sinto até, de alguma maneira, um artesão dos jogos, assim. O cara que vai lá, prepara como se fosse uma obra mesmo, né? O negócio, vai mexendo com todo cuidado, mas sem essa visão, sei lá, talvez eu tenha me feito entender. Não vejo assim, cara, cada um lá, 50, 60 pessoas numa salinha. Não. É um grupo de galera que tá bem acomodado, que tem liberdades e pode exercer a sua criatividade para criar jogos, né? É assim que eu vejo. É um processo artesanal, né? É arte também. É Com uma criação certeza. artística que envolve muitas pessoas. E até uma coisa que a gente tem batido muito na tecla, acho que desde o primeiro episódio, é que são pessoas diferentes. É um número de pessoas muito diferentes que fazem jogos, áreas diferentes. Né? Porque tu tem desde a pessoa que joga pra caramba, tá sempre ali, tem sempre uma referência de jogo e tal. Mas dentro das empresas, tu também tem o setor financeiro, tu também tem o setor, sabe? Tu tem isso, tem pessoas plurais fazendo jogos. No final, criando aquela experiência interativa que vai mexer com outras pessoas também, né? Claro. É bem isso, envolve áreas diferentes, né? E se junta, né? Uma obra multimídia, artística, sim, para mim é arte. Até porque, como toda arte, mexe com sentimento, né? Mexe com sentimento. Cara, a gente está chegando mais pro final aqui do nosso papo, tá? E o que tu aconselharia para a galera que está começando, que está, tipo, até daqui a pouco meio perdido, mas será que eu vou nisso, invisto nessa área, será que eu devo me jogar nisso? O que tu dá de conselho para a galera que está querendo, mas ainda está hesitante na parada? Porque, como tu mesmo falou, esse foi teu plano, essa foi a tua gana desde o início, né? O que tu diz para a galera que está hesitante, assim? Primeiro, persigam os seus sonhos, né? Acho que é o conselho mais geral, assim. A gente trabalhar com coisa que gosta, né? Tem um sabor diferente, né? E qualquer profissão, né? Na área dos jogos também, não é fácil.
tem competição, vai ter bons momentos, maus momentos, né? Mas tem que entender também, basicamente, que é uma área que envolve a criatividade e a técnica também, né? Então, tem que estudar, né, cara? Tem que se especializar naquilo de alguma maneira, né? E também fique preparado, porque é uma área que tudo muda, né? As tecnologias, ou enfim, eu estou utilizando um programa lá que não é mais ele, então vou ter que reaprender ou migrar para uma tecnologia diferente, e isso aconteceu várias vezes, né? Ao longo da minha carreira, assim, especificamente, né? Mas meu conselho cara, corram atrás, né? Mas é tudo... Não é na moda louco, não. É estude, né? E perseverança também, né? Tem que entender que vai ter altos e baixos, como em qualquer outra área da nossa vida, né? Até então, eu já ia começar a puxar um encerramento, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que, dentro dessa carreira longeva, como é que tu lida com essas mudanças, com as mudanças de tecnologias, com as mudanças de tendências, com inteligência artificial, enfim, como é que tu lida com a mudança do mercado? Como é que vocês lidam nisso? Tem que se adaptar, né, cara? Aquela história de que não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que se adaptam, né? E esse é o esquema da evolução, né? E não adianta brigar, né? Claro que dói no coração às vezes. Cara, eu domino completamente esse programa que eu usava para fazer uns jogos, mas ele não é mais não usado. Então, aceita que dói menos, né? Nesse sentido, né? Que tem coisa nova vindo por aí. Eu mesmo estou a inteligência artificial, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ou para onde vai, é tudo... Mas é uma realidade, né? Então, as tecnologias... por exemplo, que eu falei, a gente, com 25 anos no mercado, os primeiros parceiros que a gente tinha, as empresas não existem mais. O pessoal se aposentou, empresas fecharam, e daqui a um pouco tu está sem parceiros, né? E, cara, tem que ir atrás de novo, né? Tudo... A vida é meio assim, cara, são recomeços, né? São ciclos, é meio a roda gigante, né? Tá lá em cima, domina uma tecnologia com parceiros, opa, mudou a tecnologia, teus parceiros já não estão mais lá, e vai seguindo, cara. Te readapta, te especializa de novo. É assim que a vida gira, no meu ponto de vista aí, cara. Cara, sensacional. Velho, o tempo ele passa rápido, é isso, o papo ele a gente podia ainda passar umas boas horas aqui, ainda trocando uma ideia. E quem sabe num futuro a gente ainda vá contar mais causos. Seria um prazer. Mas alguma consideração final, uma palavrinha, finalzinho assim? Não, vamos sempre em frente, galera. Vamos lá, vamos continuar criando bons jogos aí, cada vez mais aí, jogos feitos no Rio Grande do Sul, enfim, em todo o Brasil, né? Mas aqui falando da nossa terrinha, né? Não faltam exemplos de coisas bem-sucedidas, né? E não falo de mim, falo de todo o nosso ecossistema aí, que a gente vê a força, né? Pô, na última feira que a gente teve quantidade de gente, quantidade de projetos, incrível. Então, sigam seus sonhos, estudem, se dediquem, que a coisa vai dar certo. Que massa. Até a título de curiosidade, a gente... temporalmente não sabe muito bem quando as pessoas estão vendo isso, mas a gente voltou há pouco de uma da Gamescom Latam e 2025, porque você que está nos vendo em 2032, em 2025 a AD Jogos levou uma delegação com 90 pessoas, é isso, produção? 90 pessoas. É isso. E não se esqueçam de nos curtir, seguir, dar joinha, onde tiver, tá? @ADJogos, Cluster Games, Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC, famecos.pucrs, importante esse ponto ali, e Estúdio ProHub. E segue a gente aí que esse trabalho tem muito mais capítulo para rodar aí pela frente. Tu quer também ter arrobas para deixar? Cara, tamo lá. Joguem os jogos feitos no Brasil e, enfim, estamos aí. Valeu, gurizada.
Valeu. Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Creativitas Studio.